queridos alunos, que saudade de vocês. Vamos lá? Mais uma aula nossa do dia 3 de setembro. Agora uma aula de ciências, vamos lá? Página 118, módulo 10. Corpos luminosos e corpos iluminados. Vamos ver o que toda essa parte agora nos espera. Bom, de acordo com a capacidade de emitir luz, os corpos podem ser considerados luminosos ou iluminados. Os corpos que emitem luz própria, como o Sol, são chamados luminosos e são considerados fontes de luz. Já os corpos iluminados não emitem luz própria, apenas refletem a luz emitida pelos corpos luminosos. Bom, vamos entender o que é então. Fonte luminosa. As fontes luminosas, ou seja, as fontes que emitem luz, podem ser naturais ou artificiais. As fontes luminosas naturais não são e nem podem ser fabricadas pelos seres humanos. Elas são encontradas na natureza. São exemplos de fontes luminosas naturais: o Sol e outras estrelas e alguns seres vivos, como vagalumes. Olha nas imagens, nós temos a imagem. As estrelas são corpos luminosos. O vagalume é um inseto com capacidade de emitir luz. E o Sol, a principal fonte luminosa do planeta. Que imagem linda, né? Do Sol. As fontes luminosas artificiais são produzidas a partir de materiais fabricados pelos seres humanos. São exemplos de fontes luminosas artificiais: lâmpadas, lanternas, lampiões e velas. Há muitos anos, os seres humanos trabalham para construir objetos capazes de iluminar as residências e os espaços públicos. No passado, fogueiras e tochas eram as principais formas de iluminação. Depois surgiram as velas e hoje há diversos tipos de lâmpada que iluminam o ambiente. Aí tem a imagem para vocês do lampião a gás, é usado até hoje em algumas regiões do Brasil. A lâmpada elétrica é a principal fonte de luz artificial usada nas nossas casas. E a lanterna funciona à base de pilhas ou baterias, tá? Gotinhas de saber. Lua, ela é luminosa ou iluminada? Com todos os corpos iluminados, a Lua não emite luz própria. A luz que enxergamos ao observá-la é, na verdade, um reflexo da luz do Sol. E como a Lua está sempre no céu, às vezes é possível enxergá-la durante o dia. A Lua é, portanto, um astro iluminado, tá bom? O Sol é quem a ilumina, por isso que nós conseguimos vê-la, tá? Para praticar, página 120. Agora é com você, número 1. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Aqui nós temos uma cadeira e um piano, tá? O que nos permite enxergar os objetos dessas imagens? Por que nós estamos conseguindo ver? Se tivesse tudo escuro, a gente veria? Não. Por que a gente vê então? Porque tem... Continua aí. B. Como as imagens da cadeira e do piano se formam em nosso cérebro? Volta lá, lembra da luz refletida na imagem? Volta lá um pouquinho das páginas anteriores, tá? A luz é refletida, a imagem é captada pelos nossos olhos e vocês vão continuar a explicação. C. Quando entramos em um ambiente escuro, como o das imagens, nossas pupilas ficam contraídas ou dilatadas. Voltem um pouquinho as páginas para vocês lembrarem, tá? D. A cadeira e o piano são objetos luminosos, eles têm luz própria, ou eles são objetos iluminados, que precisa de algo iluminando para que a gente consiga ver, tá? 2. Larissa acordou com sede durante a noite.
Para beber água, ela precisa chegar até a cozinha, mas o caminho é escuro e Larissa não consegue enxergar nada. Veja o que aconteceu. Ah, por que a Larissa não consegue enxergar o caminho para a cozinha no escuro? O que acontece com os olhos dela? Ela vai captar alguma imagem? Ela vai mandar a imagem para o cérebro sem receber luz? B. O que Larissa precisou fazer para encontrar o caminho para a cozinha? Tá? É isso que vocês vão me explicar aí para mim. Vamos testar? Leia as frases abaixo e marque um X na única afirmação incorreta, que está errada. A. A lua emite luz própria. B. O sol é uma fonte natural de luz. C. As estrelas são corpos luminosos. E D. As plantas utilizam a luz do sol para produzir o próprio alimento. Tá bem simples essa, hein? Qual é a que tá errada? Página 122. Vamos lá. A luz e os materiais. Alguns materiais permitem que a luz passe através deles, enquanto outros a bloqueiam totalmente. Observe a imagem ao lado. O relógio de sol indica as horas a partir da posição do sol no céu. Para que ele funcione corretamente, o objeto que marca as horas deve permitir ou bloquear a passagem dos raios de luz. O objeto deve bloquear, tá? Por quê? Uma vez que a indicação da hora surge da sombra projetada por ele, tá? Então, o sol vai bater, sim, vai iluminar, tá? Mas a sombra, o objeto tem que estar fazendo sombra, então ele tem que estar bloqueando o sol para que então a gente consiga ver a hora que está sendo marcada, tá? Precisa bloquear o sol. Os materiais são classificados de acordo com sua capacidade de bloquear a passagem de luz. Eles podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. Materiais opacos, como a madeira, bloqueiam totalmente a passagem da luz. Não é possível enxergar através deles. Materiais transparentes, como as lentes dos óculos, permitem a passagem de luz. Enxergamos nitidamente através deles. Materiais translúcidos, como alguns tipos de vidro, permitem a passagem de luz, mas não é possível enxergar nitidamente através deles. Depende do vidro, tá? A formação das sombras. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Qual é a função do objeto indicado pela seta na imagem? Ele é feito de que tipo de material? Opaco, transparente ou translúcido? O guarda-sol. Por que ele está na imagem? O que ele representa? O que ele evita? E por quê? Por que precisa ter a sombra dele? Tá? E de que material? Normalmente ele é feito de pano, ele pode ser feito de plástico, tá? Precisa ser um material, vamos lembrar, precisa ser de um material que não vai deixar passar o sol, que vai bloquear, tá? Porque o guarda-sol, ele precisa, nós utilizamos para fazer sombra, tá? Agora você responde aí com as suas palavras o que você entendeu, tudo bem? Quando um objeto feito de um material opaco bloqueia a passagem da luz, forma-se uma sombra, que é o que vocês precisam aí elaborar a resposta anterior de vocês. As sombras são, portanto, regiões sem luz em áreas iluminadas. Para formar uma sombra, o objeto opaco deve estar entre a fonte de luz e uma superfície, como o chão, aí como no guarda-sol. Observe a imagem a seguir quando isso acontece em uma parede. Podemos usar nossas mãos para produzir sombras divertidas na parede, tá? E eu acredito que vocês já brincaram com isso. Página 124. Agora é com você. 1. Preencha o quadro a seguir, classificando os objetos abaixo em opacos,
transparentes ou translúcidos. Porta de madeira, opaco. Gelo, transparente. Copo de vidro, transparente, tá? Toalha, tijolo de vidro, saco plástico, tudo bem? Saco plástico, pensa nele vazio, tá? Sem o que tem dentro dele. O gelo, pessoal, a pedra de gelo, quando nós olhamos nela, a gente não consegue ver através dela, então é translúcido, tá? O professor acho que citou ele como transparente, mas não, é translúcido, porque nós não conseguimos enxergar através do gelo, embora ele seja, né, de uma cor transparente. 2. Quais os objetos da atividade anterior podem formar sombras? Os dois materiais opacos, tá? 3. Ligue cada animal à sua sombra. Ah, bem fácil esse, hein? E vamos testar? Marque um X na única alternativa que contém uma afirmação correta. Agora, qual está certa? A. O livro é feito com materiais transparentes. B. As sombras se formam a partir de materiais translúcidos. C. Os materiais opacos não produzem sombras. E D. Um muro de concreto é um objeto opaco. Tudo bem? Para concluir o módulo 10, nós estudamos que a luz é fundamental para que nossos olhos consigam enxergar, captando imagens e cores, que existem corpos luminosos, como as estrelas, e corpos iluminados, como a lua, que há 2 tipos de fonte luminosa, natural e artificial. Quanto à capacidade de permitir a passagem da luz, os materiais podem ser opacos, transparentes ou translúcidos. E por fim, aprendemos que as sombras se formam quando um objeto opaco bloqueia a passagem da luz. Tudo bem? Nós temos mais algumas coisinhas para terminar, mas por hoje nós vamos encerrar aqui na página 126, tá bom? 125? Encerramos na página 125. Pessoal, até mais. Boa atividade, bom trabalho aí para vocês. Até a próxima aula.